E aí pessoal, tudo bem com vocês? Não, aqui não é um ninja de Konoha, aqui é o professor Lander, beleza? E hoje nós vamos passar a terceira série, um assunto muito importante aí para vocês: funções orgânicas oxigenadas, beleza? Então vamos lá? Vamos comigo? Beleza, galera? Terceira série, então, funções orgânicas oxigenadas são aquelas funções, então, que contêm o quê? Oxigênio, é lógico, na sua estrutura, né? E uma das funções mais simples que nós vamos ver aqui se chama álcool, tá? Então, essa é uma das funções mais simples que nós temos, de nome álcool. Bom, mas o que é uma função orgânica álcool? É toda aquela função, então, que contém esse grupozinho aqui, ó, chamado de hidroxila, galera, tá? Então, o nosso OH é o nosso grupo chamado de hidroxila, tá? Esse grupo hidroxila é o que confere, então, à nossa estrutura orgânica o nome de função álcool, tá? Então, por exemplo, um dos álcoois mais comuns que nós temos e que nós estamos utilizando, né, diariamente é o etanol. É o etanol. Essa estrutura orgânica, ela contém, então, na sua fórmula, 2 carbonos, né, de acordo com a IUPAC, ET. 2 carbonos, ligação simples entre esses 2 carbonos, e a terminaçãozinha OL. Essa terminaçãozinha OL, então, ela vai definir para a gente essa função, tá? Então, nós devemos utilizar uma hidroxila ligada nesse carbono para poder construir essa função álcool. Então, nós temos aí o nosso OH, função álcool. Lógico que os carbonos, então, ele tem que fazer as suas 4 ligações. Vamos completá-los aqui com os nossos hidrogênios. Então tá aí, beleza? Então essa é a nossa molécula de etanol, galera. Tá aqui o nosso grupo OH para definir que nós temos aí, então, um composto de função álcool. Bom, outra parte importante para nós definirmos sobre os nossos álcoois são os tipos de álcoois que nós podemos ter, tá? Então, álcool é toda aquela estrutura que contém hidroxila na sua estrutura, beleza? OH. Mas os tipos de álcoois nós vamos definir de acordo com o carbono. Essa minha hidroxila, grupo OH, ela está ligada diretamente nesse carbono. E esse meu carbono aqui, nós sabemos que ele é um carbono primário, porque é um carbono que está ligado a só um outro carbono. Beleza, então eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono primário. Isso quer dizer que esse meu álcool será chamado de álcool primário. Beleza, álcool primário é aquele álcool que está ligado a um carbono primário. Nesse outro exemplo, então, nós temos o grupo OH ligado nesse carbono aqui do meio. Beleza, e esse meu carbono do meio é um carbono que está ligado a outros 2 carbonos. Isso quer dizer, então, que ele é um carbono secundário, por estar ligado a outros 2 carbonos. Isso confere ao meu álcool também essa definição. Ele é chamado também de álcool secundário. Beleza. Bom, então olha aí, seguindo a mesma ideia, né? Nós temos aqui uma hidroxila ligado a um carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Nós temos um carbono aqui na esquerda, um carbono aqui acima e um carbono aqui na direita. Então, um carbono que está ligado a outros 3 carbonos chama-se carbono terciário. E como o meu grupo álcool está ligado a um carbono que é terciário, então o meu álcool também segue a mesma definição. Ele é chamado de álcool terciário, beleza? E quanto à classificação de um álcool, galera, nós temos o seguinte: um álcool, ele pode ser
monoálcool quando nós só temos uma hidroxila, então, no nosso composto orgânico. Então, podemos chamá-lo de monoálcool. Mono, um grupinho hidroxila somente. Mas ele também pode ser um diálcool, caso nós tenhamos, então, duas hidroxilas no nosso composto orgânico. Olha aí, mono, di. Então, quer dizer que esse composto é um diálcool. E assim, nós podemos dar como exemplo para outras estruturas. Essa aqui, por exemplo, tem agora 3 hidroxilas na sua estrutura. Então, por definição, ela é um triálcool. Beleza? Outra das funções orgânicas que nós temos aí para o nosso estudo chama-se função orgânica aldeído. Essa aqui é um pouquinho diferente do nosso álcool, porque é um grupo que sempre vai conter isso aqui em uma das suas extremidades. Tá? Então vocês sempre vão achar essa estrutura no aldeído. Tá? Essa estrutura C-O com H, né? Necessariamente somente o C-O, ela é chamada de carbonila. Tá? Isso quer dizer, então, a nossa função. A aldeído, ela é composta de uma carbonila sempre em uma das suas extremidades ou nas suas extremidades, tudo bem? Então vocês vão encontrar isso aqui. Professor, eu posso ter um composto orgânico que tenha 2 funções? Claro. Você pode, por exemplo, encontrar pela frente compostos assim, ó. Completando aqui com os nossos hidrogênios, né? Só para não deixar faltando nada aqui. Beleza, o que eu tenho nessa estrutura? Aqui nessa extremidade eu tenho a minha carbonila, né? Ou seja, eu tenho a minha função aldeído. Já na outra extremidade, o que eu coloquei? Eu coloquei um OH, né? Que é uma hidroxila. O que confere então a esse composto 2 funções. Uma função álcool e uma função aldeído. Massa, hein? Um dos nossos principais aldeídos que nós temos aí, galera, que nós utilizamos, né? Eu, pelo menos, não, porque eu quase não tenho cabelo para fazer isso. Mas um dos principais aldeídos que nós utilizamos é o formaldeído, conhecido também com seu nome oficial IUPAC de metanol. Esse composto, tá? Ele é encontrado naqueles produtos de beleza, sabe? Aqueles que você utiliza para fazer alisamento capilar, né? Por exemplo, eu vou fazer uma progressiva, né? E aí você vai lá e aí a pessoa fala, eu utilizo uma química no seu cabelo, não sei o quê. Que química é essa? Ela está utilizando esse composto aí, formaldeído. Esse composto, ele provoca então um alisamento, ele estrutura as escamas do seu cabelo, ela faz ela juntar, ficar todas juntinhas. Por isso então que o seu cabelo vai ficar liso, tá? Então esse composto aqui é um aldeído de nomenclatura oficial metanol, porque é aquele aldeído então que só tem um carbono na sua estrutura. Entre esse seu carbono não tem como colocar uma dupla, porque não tem outro carbono para colocar dupla. Então ele vai utilizar a definição an. E a terminação al é sempre usada então para quando eu tenho o meu aldeído. Continuando com os nossos grupos funcionais mais simples, nós encontramos aqui pela frente então o grupo funcional cetona. Isso mesmo, cetona, não acetona, porque acetona já é uma substância, tá? E aqui nós estamos falando de funções orgânicas ainda, de grupos funcionais, beleza? Quando é que eu sei que eu tenho uma função cetona, então? Eu sei que eu tenho uma função cetona toda vez que eu encontrar uma carbonila, né? Vamos indicar ela aqui, ó. Circulei. Nós sabemos que isso então é uma carbonila, C-O. E essa carbonila vai estar sempre entre carbonos, tá? Então vou ter carbono de um lado e do outro, e a minha carbona sempre vai estar entre esses carbonos. Isso, quando acontecer,
eu vou ter então uma função chamada de função cetona. Uma das principais cetonas que nós temos aí é aquela mesmo de uso normal, que a galerinha usa para tirar esmaltes da unha, né? Chamada de acetona ou propanona, tá? É uma das mais simples cetonas que nós temos então. Ela é composta de 3 carbonos na sua estrutura, ligações simples entre esses carbonos. E aqui está o nosso grupo funcional cetona. Esse composto recebe o nome oficial IUPAC de propan, prop por causa dos 3 carbonos, an por causa dessas ligações simples entre os carbonos, iona, porque essa é a terminação da nossa função cetona. Galera, agora cuidado com essa função orgânica aqui. Ela aparece demais no Enem, aparece demais em outros vestibulares, que é uma das funções mais básicas. No caso aqui ela é ácida, né, professor? Beleza. Mas é uma das funções assim mais comuns que nós temos aí no nosso uso, que é o ácido carboxílico, tá? O ácido carboxílico, ele é composto de uma carbonila mais uma hidroxila na sua estrutura. Então nós temos uma carbonila mais uma hidroxila na sua estrutura. Isso recebe o nome então de carboxila. Tá? Então aqui nós temos uma estrutura chamada de estrutura carboxila, que é nada mais do que uma função orgânica ácido carboxílico. Beleza. Esse ácido carboxílico ele é encontrado sempre quando nós temos, por exemplo, gorduras, tá? Por isso que as nossas gorduras são chamadas de ácidos graxos, tá? Por que ácidos graxos? Porque ela contém então uma carboxila sempre na sua estrutura, beleza? Para nós fazermos, por exemplo, sabão, né, nós precisamos utilizar então algo que tenha essa propriedade lipídica, né? Um ácido graxo, que nada mais é então do que um ácido carboxílico, que ele reage ali com o metal que tem na base na hora da confecção do sabão e aí produz um composto que é uma outra função que nós vamos ver, chamada de éster, e aí nós vamos promover então a esterificação. Beleza, mas nós utilizamos então sim ácido carboxílico para fazer um sabão, para podermos lavar as nossas mãos ali, para nos protegermos então dessa peste, desse coronavírus, beleza? Então um dos ácidos carboxílicos mais simples que nós temos aí, galera, é esse aqui, com um carbono só. Tá? Chamado de ácido fórmico. Ácido fórmico, ou de nome oficial IUPAC, ácido metanoico. E sim, esse nome fórmico parece de formiga, professor. Exatamente. Algumas formigas, conhecidas como formigas lava-pés, por exemplo, ou formiga de fogo, elas têm ácido fórmico, tá? No seu corpinho ali, na hora que ela dá aquela mordida, então, ela libera ácido fórmico ali na hora do ataque, né? O que faz então aquela queimação, começa aquela ardência, aquele avermelhado, chega até a queimar, né? Então exatamente é essa estrutura aqui, esse compostozinho que nós temos aí, tá? Chamado de ácido fórmico. Então, para reconhecimento da nossa função orgânica, vocês vão ter que saber isso. Um ácido carboxílico é composto de carbonila mais hidroxila. Não, isso não é um álcool. Isso não é um aldeído, isso é um ácido carboxílico quando essas duas estruturas estão. Prestem atenção, galera, nessa funçãozinha aí, uma das que mais vocês têm que tomar cuidado para não confundir, tá? Essa é uma função orgânica chamada de fenol, que parece muito com quem? Parece muito com um álcool, né? Por que parece muito com um álcool? Porque o fenol, ele também tem a sua hidroxila na sua estrutura. Porém, qual a grande diferença então que nós temos entre um fenol e um álcool? Bom,
Um fenol, galera, a minha hidroxila, ela sempre estará ligada diretamente ao nosso aromático, tá? Então, um fenol, ele é sempre aromático, quando a minha hidroxila está ligada diretamente ao nosso anel aromático, tá? Então, tome muito cuidado com isso aqui, tudo bem? Então, nós temos várias e várias estruturas aí que contêm esse grupo fenol, tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Por exemplo, nos nossos hormônios, tá? Por exemplo, adrenalina, serotonina, esses hormônios, eles contêm então um grupo fenol na sua estrutura. É um grupo muito simples, tá? Aromático ligado diretamente à hidroxila, ou vice-versa, hidroxila ligada diretamente ao nosso aromático. Isso confere então o nome do grupo Galera, olha que função facinha essa aqui. Essa função, ela é extremamente fácil de ser reconhecida, chamada de função orgânica éter, tá? O que é o nosso éter? Éter é ter o oxigênio entre carbonos, beleza? Então é quando a gente acha o oxigênio e ele fica entre os carbonos na nossa estrutura, beleza? Então vamos escrever aqui entre carbonos. Beleza, a nossa função éter é aquela função que nós temos então o elemento oxigênio atuando como um heteroátomo entre carbonos, beleza? Ele fica entre carbonos, então ali nós temos a nossa função éter. Um dos éteres mais simples que nós temos então é esse éter em que eu tenho um carbono de um lado, oxigênio, e um carbono do outro lado, completando com os hidrogênios. O nome dessa estrutura desse lado só tem um carbono mais o oxigênio, então eu tenho um metóx. Do outro lado só sobrou um carbono também, met, com ligação simples, né? Só sobrou isso do outro lado, um carbono com ligação simples e hidrogênio, metano. Do outro lado eu tinha então um carbono com hidrogênio e o oxigênio. Veja que eu tive que juntar um desses lados aqui, e a gente sempre junta o menor lado junto com o oxigênio, e aí eu defini isso aqui, ó, tem um carbono junto com o oxigênio, metóx. Esse é um dos princípios, então, para a nomenclatura dos éteres lá na IUPAC. E para finalizarmos, uma das funções aí também que nós temos muito aí na indústria, principalmente na indústria alimentícia, é o nosso grupo funcional éster. Por que, professor, na indústria alimentícia? Muitos dos nossos alimentos que nós temos na nossa casa, eles são industrializados e contêm sabor ou aroma artificial de um certo outro alimento. Por exemplo, isso acontece muito com suco, né? Eu tenho um suco, vou lá e compro aquele saquinho, né? Aquele pozinho para me fazer o meu suco, e nele está escrito suco artificial ou sabor artificial de morango, de uva, de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, beleza? Então, esses sabores artificiais, chamados de flavonoides ou flavorizantes, eles contêm normalmente o grupo funcional éster, o grupo orgânico éster. Então, por isso que temos muita química ali nos nossos alimentos, tá? Como é que eu vou reconhecer então, professor, um grupo funcional éster? Você vai reconhecer da seguinte forma: carbonila, vou apagar esse laranjado aqui, carbonila ligada a um oxigênio. Ah, professor, mas isso é um ácido carboxílico? Não é um ácido carboxílico, porque do lado desse oxigênio nós vamos ter carbono, e do lado dessa carbonila também nós podemos ter carbono. Então veja que é um pouquinho diferente do nosso ácido carboxílico, tá? O grupo ácido carboxílico é composto de carbonila e hidroxila. Nosso grupo éster é composto de carbonila com oxigênio. Do lado desse oxigênio tem por obrigação de ter carbono, e do lado dessa carbonila pode ter carbono ou simplesmente pode ter um hidrogênio ali também, beleza? Ok, então isso aqui é um dos nossos grupos funcionais que também tem uma ocorrência muito grande aí no Enem, grupo funcional éster, ok? Um dos ésteres mais comuns que nós temos, então vou colocar esse aqui mesmo, só que eu vou completar com hidrogênio aqui desse lado,
e hidrogênio desse lado, tá? Um dos, então, mais comuns que nós temos é esse, tá? Então nós temos aqui, ó, do lado da carbonila, 2 carbonos. Isso aqui é chamado de et, por causa dessa ligação aqui, né? Ó, ligação simples. Tá, beleza. Só que o nosso éster, ele recebe isso aqui também, o ato, sempre desse lado da carbonila, tá? Então nós vamos ter aqui um etanoato de... O que sobrou do outro lado? Sobrou um carbono. Match, né? E aí nós vamos sempre terminar com ila, sempre desse lado do meu oxigênio aqui, que é uma das regras para a nomenclatura do nosso éster. Então esse meu composto é chamado de etanoato de metila. É isso, galera. Uma das funções muito importantes que vocês têm na orgânica é o éster, tá? Não lembrando de estudar as outras que também são importantes, mas eu vou ficando por aqui. Bom, galera, e para terminarmos, vamos ver a resolução de uma atividadezinha aqui que eu separei para vocês, bem tranquilinha. Vamos lá, segue aí. A seguir são apresentadas as fórmulas estruturais de algumas substâncias que de alguma forma fazem parte do nosso cotidiano. Então tem uma tabelinha aí, tem um quadro, tá, com 4 substâncias. No primeiro quadrante nós temos o ácido benzoico, utilizado como conservante pela indústria de alimentos. No segundo quadrante nós temos o acetato de propila, substância presente nas peras e uma das responsáveis pelo seu aroma. No terceiro quadrante temos a propanona, conhecida como acetona, usada na extração de óleos vegetais e como solvente de tintas e esmaltes. E no quarto quadrante nós temos o etan 2-diol, conhecido como etileno glicol, aditivo que é adicionado à água de radiadores de automóveis, permite que a água permaneça no estado líquido em um intervalo maior de temperatura. E ele também, né, foi acusado de ter sido colocado em uma certa cerveja, né, que provocou algumas mortes, porque esse composto ele é muito tóxico para a gente, tá? O etileno glicol, tá? Ele é um aditivo, coloca-se então substâncias para aumentar a sua temperatura de ebulição ou para abaixar a sua temperatura de congelamento, beleza? Vamos ver o que essa questão quer então? Identifica as funções a que cada uma das substâncias citadas pertence. Então esse primeiro compostozinho aí, ele é um composto que contém, então, né, uma estrutura molecular dessa forma, né? Então, logo percebemos que esse conjunto aqui, no finalzinho, contendo carbonila com hidroxila, corresponde à nossa função ácido carboxílico. Né? Então nós temos aí uma estrutura 1 com a função ácido carboxílico, valeu? No composto 2 é um composto que contém ali uma certa quantidade de carbonos na sua estrutura, que confere aquele aroma característico das peras, tá? Então esse composto. Nós notamos que é bem parecido com a primeira, porém, nesse oxigênio nós temos carbono para cá e não hidrogênio. Então nós temos a carbonila com oxigênio, carbono para cá e mais carbono para lá. Essa é uma função então determinada como éster. Se você estiver atento à questão, né, ela falou que esse composto é aquele que confere então o aroma característico da pera. Galera, aroma normalmente são esse tipo de função, éster, tá? São os nossos flavonoides. No terceiro composto, nós temos aí então a estrutura que contém em certos solventes, né? Nesse aí específico que ele falou que um solvente aí é utilizado para tintas e esmaltes, né? Então, o que nós encontramos nessa estrutura? Vamos dar um destaque aqui na minha carbonila, C+O, ela ficou entre carbonos. Então, quando nós temos uma carbonila que fica entre carbonos, nós vamos ter então ali a nossa função cetona na nossa estrutura. E para terminarmos, nós temos ali no composto 4 uma estrutura que contém dois carbonos, e OH nesse carbono e OH nesse carbono.
Nós sabemos que essa função OH é característica da função álcool. Só que esse composto meu tem 2, professor. Tá, tudo bem. Ele não deixa de ser um álcool. Ele só é chamado de diálcool. Porque são 2 aqui na estrutura, né? Então ele é um diálcool. Valeu? Então nós temos aqui ácido carboxílico, éster, cetona e álcool. Então nós vamos ter a nossa opção correta como a opção letra ácido carboxílico, éster, cetona e álcool. Letra D, galera. Valeu? Então, até a próxima.